Vamos orar para a gente começar? Vamos orar, então. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse momento tão oportuno, tão especial. Essa live, ó Deus, que tem sido direcionada também para o cuidado da criança, cuidado delas nesse tempo de quarentena. Eu quero agradecer em especial pela vida da tua serva Ilana, abençoa ela, instrui, usa como o Senhor já tem feito. Muito obrigada pela disponibilidade que ela tem de nos abençoar com o seu conhecimento e compartilhar também algumas coisas que tenho certeza que são importantes para nós ouvirmos nesse tempo. Conduz essa live, chega em cada lar, em cada mãe, em cada família, em cada criança nessa noite e conduz tudo que vamos aqui fazer em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá baixo. Ilana, o pessoal tá dizendo que tá um pouquinho baixo o teu som. Se você quiser colocar o fone ou colocar mais perto mesmo o celular. Vê se melhora assim, Karina. Melhorou. Melhorou, não foi, gente? Melhorou. Vamos lá. Isso. Agora sim, vai dar certo. A live é sua. Eita, então vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer, Karina. Tá dando para ouvir? Tá. Dá para ouvir? Primeiramente, agradecer, né, pelo convite. E muito oportuno, sim, esse tema, porque hoje, com todas as questões que estão acontecendo, as dificuldades que os pais estão sofrendo, a sociedade está sofrendo, a criança ela fica nesse meio e ela acaba assimilando todo o sofrimento, as ansiedades dos adultos. Né? Na verdade, eu gosto de brincar que a criança ela é meio chuchu, ela é como um chuchu. Ela assimila, né? Mesmo que num ambiente em que não se fale sobre o sofrimento da família, ela pode absorver o clima da família e, assim, já alterar as emoções dela. Ainda mais quando, por onde você for, as pessoas estão falando, agora elas estão sem poder, sem poder comemorar o aniversário, né, com a família, visitar a vovó. Então, é um desafio muito grande lidar com esse panorama emocional da criança. Ilana, vou pedir só mesmo para você colocar mais pertinho, porque o pessoal tá falando, tem que falar mais alto mesmo, amiga. Vai ter que falar bem altinho para o pessoal escutar. Bota pertinho de você o celular mesmo. Né? Porque o fone Fala tá alto. bem grande. Bem, como eu falei agora, Ah, melhorou. são muitos desafios, melhorou? Podem falar aí que eu aumento, tá certo? Então, como eu disse, os desafios são muito grandes. Mas algo muito importante quando nós falamos sobre a emoção das crianças é que elas, como eu falei, elas são reflexo do ambiente familiar, né? Então, antes de falar nas emoções das crianças, é muito importante, veja que dá para escutar, que essa informação não pode sair, não pode deixar de ser dita. É muito importante que os pais estejam entendendo como é que eles estão lidando com as próprias emoções. Porque muitas vezes os pais, às vezes, chegam num consultório, trazem o sofrimento dos seus filhos, e quando a gente começa a conversar, a gente percebe que os filhos são apenas um reflexo do sofrimento dos seus pais. E muitas vezes os pais fazem uma certa diferenciação entre o que é meu, ou desculpa, não fazem a diferenciação entre o sofrimento que é meu e da criança, e como eles não estão muito preparados para lidar com os seus próprios sentimentos, eles também não sabem lidar com os das crianças, e fica difícil que as crianças saibam lidar com seus sentimentos. Algo muito importante para a gente falar sobre as emoções, né? Principalmente no ambiente cristão, nós somos muito acostumados, né, a separar emoções como se fossem emoções positivas, Karine. Emoções positivas e emoções negativas. Isso. A alegria, ótimo ter alegria, mas a tristeza, a raiva, né? Às vezes o ódio, o medo, né? A gente fala, não, por que você vai estar com medo? Até porque tem versículos bíblicos não tem mais, mas isso não significa que nós não tenhamos medo.
Aí é diferente a gente ter um sentimento da gente ser dominado por um sentimento. Então, muitas vezes nós não conseguimos separar isso, então colocamos essas emoções como negativas. E elas se tornam até um tabu, tanto como para nós como adultos, né? Eu ainda não sou mãe, mas os adultos e os pais, de uma maneira geral, às vezes têm tabus em relação a admitir as suas dores, os seus sofrimentos, e aí muito mais difícil é para a criança. Uhum. Quando o que se torna essencial é que os pais entendam o que são as emoções. As emoções, Karina, são presentes que Deus colocou na gente. É como se fosse o tempero da comida. Uhum. Sem o tempero, sem o sal, né? Ou Isso. sem o açúcar, vamos falar, você só está comendo para se alimentar. Mas quando você tem o sal, você tem a pimenta, você tem o alho, aquela coisa toda, você consegue dar aquele sabor, aquele diferencial. As emoções, elas botam a cor e o sabor das situações que a gente vive. Então, elas são um presente de Deus para a gente experimentar a vida. Isso. Então, em situações tristes, a gente vai sentir tristeza. Em situações de injustiça, a gente sente raiva. E quando situações de alegria, alegria. Então, é muito importante que seja desmistificado essa ideia de que emoções são negativas ou positivas. O que pode ser positivo ou negativo, desculpa, pode ser negativo, pode ser a forma como nós mesmos e as crianças lidamos com os sentimentos, inclusive com sentimentos bons, né? Então, a princípio, é importante que os papais, que os educadores, que nós, até mesmo na educação, né, Karina, que já é a sua área mais especificamente, na igreja, seja trabalhado isso. Mesmo o próprio Jesus também lidou com a tristeza, com a raiva, né, com Uhum. o sentimento. Isso. Então, a partir do momento que os pais começam a lidar com isso, eles podem olhar para si e identificar: eu estou com medo. Essa situação atual da pandemia está me deixando com medo, com ansiedade. E quando eles começam a identificar isso neles, eles podem passar isso para as crianças. Eles podem criar um ambiente onde a criança possa vivenciar as suas emoções sem ser julgada. E a partir do momento que a criança consegue lidar com seus sentimentos, ela consegue passar por eles de uma forma melhor, lidar com a situação externa melhor, e uma coisa muito importante, elas vão crescer sabendo lidar com as emoções dos outros. Bem Muito melhor. importante. Então, a primeira coisa seria essa. Como nós, como os pais, como vocês pais, estão lidando com as suas dores nessa quarentena? E, a partir daí, começar a observar as crianças. Então, eu trouxe, eu não sei se já posso entrar no assunto das dicas, né? Deve. Pode sim. Meta bronca aí. Ok. Então, pensando nisso, o que a gente poderia sugerir para os pais, para aproveitarem essa época? Que eu Primeira tenho escutado muito, Ilana, dos pais sobre as crianças, né? Que às vezes estão sobrecarregadas com as atividades da escola online, crianças irritadas, crianças também com compulsão alimentar. Eu tenho visto alguns relatos disso aí, e alguns pais que estão realmente bem enfrentando essa situação de uma maneira mais difícil. Acredito que muitos sintomas de ansiedade, né, estão chegando aí, se acentuando, né, e a ansiedade está muito relacionada com a dificuldade de, primeiramente, a ansiedade tem muito a ver com a perda de controle da situação. E, na verdade, todo ser humano, ele sente a necessidade de ter controle. E a Quem gente não está numa quer? situação que não tem controle nenhum, né? A gente Tem não controle. tem controle, só Deus. E a ansiedade é isso, é a busca de um controle que não se tem. Então, muitas vezes, a gente pode conversar com a criança. Uma coisa muito importante, que haja espaço para conversar. Isso. Muitas vezes,
criança vai recorrer à comida, vai recorrer ao choro, vai recorrer ao celular como uma forma de responder à angústia que ela está sentindo. E é por isso que esse tempo de quarentena que já está sendo propício para os pais terem mais tempo com as crianças, poderem bater um papo, né? Se eu pudesse começar com uma dica que vai entrar nisso que eu vou dizer, é muito importante que os pais façam rotinas com as crianças. Porque a rotina, como a gente com a quarentena, a gente vai perdendo um pouco a noção de tempo, né? A gente perde a noção de tempo, de ordem. Você fica assim, hoje é quando? né? Hoje, para dizer que era quarta, já é sexta. Né? Feriado não faz diferença. Então, isso também é muito ansiogênico para a criança. Não ter o que fazer, não saber o que fazer. E para os pais, se eles fazem a sua própria rotina, eles se organizam e tendem a organizar a criança. É claro que a rotina ela não pode ser uma coisa rígida. Né? Até porque, às vezes, você vai programar tudo e, novamente, a história do controle. Você não vai ter controle, alguma coisa vai mudar. Né? E quando os pais... Aí entra novamente, Karina, aquela questão dos pais lidarem com a sua própria ansiedade. Tipo, eu queria ter controle, mas eu não tenho controle. Aliás, ninguém tem. E tá tudo bem. Para nós cristãos, nós sabemos quem está no controle. A gente tem essa questão. Mas, em geral, a percepção e a aceitação de que as coisas fugiram do nosso controle e tudo bem até certo ponto, né, vamos dizer assim, é a primeira coisa que os pais devem fazer e numa conversa trazer para as crianças. Tipo, eu sei que você queria estar na escola, eu sei que você queria ir para a casa da vovó. Jogar eu sei futsal, jogar futebol, que é o que o meu fala. Gente, exatamente. Quando os pais falam das suas próprias experiências com essas dores, há uma aproximação. E a criança se sente, então isso que está aqui dentro, porque as emoções também são orgânicas. A criança, ela sente dentro dela a raiva, o medo, a agressividade, às vezes pelo tédio mesmo. Então, quando ela, às vezes ela não sabe lidar, porque ela não sabe nem o que é isso. Uma outra dica, que eu vou acabar falando tudo misturado aqui, Karina, mas seguindo uma ordem mesmo assim. É muito interessante que os pais também procurem, por exemplo, o filme Divertidamente, né, é um filme que muitos psicólogos indicamos os pais para assistirem com as crianças, porque fala sobre as emoções, fala sobre o papel do cérebro, né, de forma lúdica, que a gente entende, mas fala muitas coisas. Então, ali a criança pode ter noção das emoções básicas, que é a alegria, tristeza, a raiva, o medo e o nojo, né? Então, às vezes, pode ser um ponto inicial para começar. Mas os pais podem trazer, de repente, jogos. Existem muitos sites que trazem jogos lúdicos. Por exemplo, quebra-cabeça das emoções. Estou dando um exemplo aqui. Inclusive, as mamães podem até confeccionar, né? Às vezes com as figurinhas que tem no site, e fazem o quê? Um jogo. Nesse jogo, as crianças fazem aquele jogo da memória, das emoções. Então, às vezes tem duas cartinhas de alegria. E aí você, quando a criança acerta, ou quem estiver jogando, vai dizer o que deixa você assim. Né? Ou uma maneira de instigar eles a falarem. Falar e identificar dentro deles os sentimentos. Então, uma boa oportunidade. Quer dizer, o lúdico, uma oportunidade para brincar com a criança. Aliás, fica outra dica aí também dentro disso. Os pais precisam brincar com as crianças. Eu sei que não é fácil, né? Quem está do lado de fora sabe que os pais, é difícil para os pais. Muitos estão no home office, né? Estão correndo com as coisas da casa. Mas seria muito importante que na rotinazinha que você colocar, deixe lá um horáriozinho, pelo menos uns 20 minutos, ou até mais, se para passar um tempo de qualidade com a criança. Ótimo. Né? E
A rotina, Karina, a gente parte da rotina porque é aí que você vai colocando as atividades. Inclusive, a rotina, ela não precisa ter só coisas para fazer. É possível fazer na rotina coisas para não se fazer. Hum, Tal horário, né, para fazer, você tá livre para fazer o que quiser, hum, né? Realmente enche a rotina de coisas para isso, fazer. isso. E aí você está dando um norte para a criança para saber lidar com o limite do tempo também. Além dela se organizar sabendo que, olha, eu estou fazendo isso, mas eu já sei o que eu vou fazer na próxima vez. Ela ainda tem aquela noção de que eu estou brincando, eu tenho 1 hora, 2 horas para brincar, mas daqui a pouco vai acabar, Isso. né? Que é uma forma de trabalhar com a criança a questão do limite. Porque nós estamos vivendo em limite, né? A gente está numa situação de limite, nós estamos Diário. todos diários. Veja aí a identificação. Às vezes a criança vai chorar e dizer, eu não quero parar de brincar. E você pode dizer assim, eu sei, olha a importância do eu sei que você não está gostando, eu sei que você ficou triste, você quer brincar mais. Sabe, eu também queria poder sair, poder ir para a praia, mas às vezes a gente vai passar por isso, por situações que a gente vai ter que aceitar. Né? Olha aí como a educação emocional está em todas as partes. E uma outra coisa também que é importante, nessas horas de conversa com as crianças, né? Inclusive, Karina, eu queria até fazer um adendo, porque eu sei que você trabalha com a parte, por exemplo, da devocional com a criança. Essa parte deve entrar na rotina, mas ela deve ser diferente do tempo da conversa. O tempo da Uhum. conversa é o tempo de deixar a criança Exato. falar, fazer Uhum. assunto. Às vezes, tem jogos que, dependendo da idade da criança, você pode fazer ali com ela joguinhos de perguntas, perguntinhas, né? Como é que foi seu dia? O que é que você mais gosta? Nananã. É uma Uhum. forma de se sentirem valorizadas pelos pais e Uhum. até elas conhecerem os pais, porque os pais também têm que responder, tá? Isso. Tempo para filme, tempo para. Uma coisa também, Karina. Dentro da rotina, uma coisa também muito importante, dependendo, claro, da criança e da capacidade dela, motora e tudo mais, incluir a criança nas tarefas da casa. Isso. Isso aqui a gente inclui. Olha aí, Mesmo que é seja muito levar a roupa para botar para lavar na máquina. Mas ele já aprende. Tem que incluir. dentro da realidade que ele pode, né? Mas ele já está se sentindo que eu sou parte da casa, do funcionamento da casa. Uhum. Uma coisa também que pode ajudar bastante, Karina, é a questão da escola. Quando nós falamos de crianças pequenas, crianças a partir de 6 anos ou um pouco menos, nós estamos falando de crianças que estão na idade escolar e Uhum. que têm muita vontade, muito de apego a outras crianças, né? Elas amam a família. Sentem falta. Então é muito frustrante para elas não poder estar com os coleguinhas. Uhum. A questão da quarentena veio justamente no início, né, da aula, acho que nem chegou a começar. Eu acho que estava no comecinho né? Era assim com o Davi, foi assim, logo no comecinho do ano letivo. Não, o Davi, ele gosta muito do tempo da escola. Ele gosta da escola, dos amiguinhos. Como ele já é uma escola que ele conhecia, ele estava adaptado. Então não teve problema. O que ele está sentindo agora é justamente falta das aulas presenciais. Ele não curte as aulas online. Ele não gosta. Porque ele quer que a gente explique. Mas ele quer É feito. Às vezes é difícil explicar. Tem uma mãe, a Karina, outra Karina tá aqui dizendo, Ilana, eu tenho tentado explicar da forma mais simples, digo que tem uma gripe lá fora e se a gente ficar saindo, ela nos pega. Acho que ele não entende, mas está se adaptando. Ele só tem 3 anos.
Essa é a linguagem que ela pode usar com ele. De repente, ela pode, como ela falou, né? Usar desenhos, o bichinho. Existem também alguns sites, tem um site que é até da ONU, desculpa, da OMS. Uhum. Eu vou disponibilizar, tá certo? É, Que que eles eles explicam. mostram Uhum. Os formas de bichinhos. fazer, né? Isso. Na verdade, talvez o mais difícil não vai ser a criança entender. Talvez o mais difícil vai ser ela dar o braço e torcer. Tipo, tudo bem que tem um bichinho, mas eu quero sair, né? Nem sempre a criança vai conseguir lidar com isso. E aí vem a questão dos pais estarem trabalhando as suas próprias emoções. Inclusive, do limite, né? De passar, como a gente falou, do não. Não pode. Eu sei que você está triste. Eu sei. Pode até dizer, eu também sei, porque eu queria estar com a mamãe, com a minha mãe, com a vovó. Eu queria ir lá na rua. Então, e saber lidar com a dificuldade da criança de aceitar o não, né? É. E O que muitas têm falado é que tá tendo uma dificuldade. As crianças sentem falta de estar com os colegas, ou talvez não sintam, porque algumas são novatas, mas também estão com dificuldade das aulas online. Ilana, como a gente pode, assim, conversar com a criança? Diz aí, dá uma dica nesse sentido. uma coisa muito interessante como eu estava começando a falar sobre a questão das escolas, é muito importante que haja uma comunicação entre escola e família. Como a maioria das escolas foram pegas de surpresa também, então todo mundo está colocando o quê? Conteúdos para as crianças não passarem o ano sem assunto, né? Sem estudar. Só que é preciso que a escola esteja junto com a família com a escola, na compreensão de que é um tempo também de se trabalhar o quanto as crianças estão sofrendo com tudo isso. Então, seria muito interessante que os assuntos trazidos pelas escolas fossem trabalhando também as emoções das crianças, trabalhando como é difícil para elas, que elas pudessem falar mais sobre isso. Infelizmente, não depende dos pais, vai depender dos professores. Muito bom seria, e até eu deixaria aqui, não sei se existem pessoas que são professores aqui, Tem, né? Ou tem sim. tem. É muito importante que os professores, na medida do possível, nós sabemos que nem sempre é possível, né? Existem vários obstáculos, mas na medida do possível, os professores entrem em contato com as crianças. Nem que sejam a Isso, vídeo, nem que isso. sejam ligar cada dia A professora do Davi sempre faz isso também. Quando eu digo, olha, não está estimulado, vamos lá, está sempre animando, porque é difícil para todo mundo, né, Ilana? Não só para os pais, para as crianças, para os professores também, que muitas vezes têm seus afazeres, seus filhos também. Não tá fácil para ninguém, né? Foi todo mundo pego de surpresa, né? Na verdade, essa situação também vem a possibilitar que haja uma troca de reconhecimento do valor de cada um. Por exemplo, talvez os professores começam a compreender melhor que os pais não, talvez eles vão sentar com a criança, mas eles não vão saber exatamente tudo que tem que ser falado ali, porque não é o papel deles, eles são os pais, né? Por outro lado, os pais às vezes ficam assim, meu Deus, como é que o professor... E aqui é só uma criança. Aí o professor está com 20 crianças em sala de aula. Parece que há uma maior compreensão dos papéis. Por isso que seria muito interessante os professores buscarem conversar com as crianças e com os pais. E, por exemplo, trocar com os pais orientações sobre as tarefas, né? Seria muito bom. Se os pais estiverem com dificuldades e houver a possibilidade deles entrarem em contato com os professores, seria muito bom para falar sobre a dificuldade que a criança está tendo com relação à atividade. Que pode ser que os professores melhorem, né, a forma e também que seja até que os professores possam levar em consideração que há todo um contexto
de adaptação mesmo, para além de simplesmente aprender um conteúdo. Existe aí uma dificuldade com a situação, o contexto que nós estamos vivendo, e que pode propiciar que a criança tenha dificuldade mesmo. Então, é preciso adaptação. Ok. Se os entrarem em contato com os professores na medida do possível e vice-versa, pode ser feito, pode haver uma melhor adaptação dos exercícios, uma melhor explicação, porque os professores precisam também ouvir dos pais as dificuldades que são para os pais, que é para os pais também nessa situação. Ah, tá ok. Pronto. Uma outra coisa que a gente poderia falar é, como eu falei, né, quando você perguntou sobre o caso das crianças, por exemplo, que comem, Estão agressivas. Estão agressivas. existe uma agressividade que é natural, né, da criança. Existe a agressividade, às vezes, numa brincadeira, tá indo tudo bem, daqui a pouco lá vai a criança querer bater e tudo mais. Nem sempre a gente leva isso já para um transtorno, para uma questão de que a criança está ficando má. Não, é Até uma mesmo porque agressividade. tá todo mundo com os nervos meio aflorados, né, Ilana? Esse tempo é pra gente relevar muita coisa. E tem também, como eu disse, a agressividade natural da fase. A criança tem uma fase, principalmente, acho que após os 7 anos, que depois de 5 anos. A partir dos 5 anos, a criança pode desenvolver uma certa agressividade. E que precisa o quê? Ser conversada, controlada, né? Colocado limites, mas sempre procurar ouvir. O que está fazendo você ficar com raiva assim? Não, não pode, né? Os pais precisam ter a disciplina com compreensão, né? Seja como for a forma que a disciplina for colocada, mas sempre a compreensão de dizer, olha, tá, você vai ficar sem o sorvete, enfim, vai ficar no cadeirinha do pensamento, né? Cada pai tem a sua forma, por isso, isso e isso, né? Eu entendo que você está com raiva, como a gente já falou, como eu estava falando com você, Karina, a questão é natural, né? É natural que você se sinta assim, né? Talvez para a criança não vai ser muito fácil entender o que é natural. Uhum. É, eu espero, eu sei que você tá, eu compreendo, mas não é porque você está com raiva que você vai sair batendo nas pessoas. Então, porque você bateu, não é pela raiva, mas é pelo que você fez com a Com raiva. esse sentimento. Não é o problema, é o sentimento, mas a forma como ele é expresso, né? Uhum. Então, uma coisa que eu não posso deixar de falar, Karina, eu acredito que há um sentimento, assim, uma ansiedade, não só em termos de pais, pai e mãe, especialmente mãe, que é quem fica mais tempo com a criança. Existe também algo que se torna um pouco mais ansiogênico, né? Que dá mais ansiedade. Não só a dificuldade mas muitas vezes as mães têm uma certa cobrança, né? Como é que eu estou sendo? Eu tenho que ter respostas. Eu tenho que ser uma boa mãe. Será que eu estou sendo uma boa mãe? Será que tudo que eu estou fazendo está dando certo? Será que? Será que? E essa época de pandemia também nos ensina, como eu falei sobre a questão de não termos controle, né? É entender que a, nenhuma mãe, nenhum pai veio, o seu bebê veio com um manual, né? Não veio. Você está descobrindo ele. E quando você começa a conhecer o seu filho, ele já começou a mudar, porque ele vai crescendo. Isso. Aí você está começando a lidar com o meu filho bebê, ele já está começando a engatinhar, já está andando, já está falando. Então, é muito importante que você também tenha paciência com você mesma, mãe. Com você Uhum. mesma.
se você não tiver paciência consigo mesmo, você não vai conseguir ter paciência com seus filhos. E quando não der Né? para seguir aquela lista de coisas, quando não der para seguir encher a rotina, não se cobrar. Não deu, tudo bem, segue em frente. Exatamente. A rotina precisa ser flexível, né? Nós colocamos tudo que esperamos fazer e vamos nos esforçar, mas nem sempre vai dar certo. Então vamos tentar de novo amanhã. E isso é bom, enquanto você está fazendo isso, você está mostrando para a criança. Né? Ou seja, você está falando para ela, olha, nós não conseguimos isso, né? Não deu certo, ok, não conseguimos. Tudo bem, a Não, gente tenta de novo, amanhã a gente faz. né? Você reconhece que foi que tentaram, que fizeram junto. Sim, a rotina de preferência pode ser feita junto com a criança. É claro que com limite, que ela não vai saber, né? Não vai ter a autonomia de fazer. É, porque se deixar, eles vão querer brincar 24 horas. E, na medida do possível, tentar fazer acontecer. Mas, exatamente como você disse, ter paciência se não deu certo. Né? Ela vai aprendendo também que ela não precisa ser tão tensa em fazer acontecer. Ela pode respirar e, poxa, não foi agora, mas amanhã vamos tentar de novo. Né? E Uhum. assim, vão trabalhando as emoções em meio a tudo isso. Agora, existem questões também, se a gente parar para pensar, a saúde relacionada à possibilidade de ansiedades e tudo mais, eu sempre gosto de falar, Karina, que é importante. Eu sei que acaba que vai ser de outra área que você vai trazer, mas é muito importante que os pais coloquem na rotina exercícios. Né? Crianças fazem exercícios físicos e os papais fazerem também. Né? A gente tem a dificuldade aí, Do né? espaço, né? Das coisas aqui a gente tenta fazer no corredor. A gente mora num local menor, pequeno, apartamento pequenininho, então o corredor é o campo dele, né? De fazer o exercício. Isso aí, é adaptar. Porque quando você Tam- faz isso, também está passando para ele a ideia de que nem sempre dá para fazer, né? Ter tudo que eu posso, mas eu vou usar o que Eu acho que esse tem sido um tempo, Ilana, para a gente trabalhar as emoções das crianças em si, né? E também as nossas próprias emoções, né? De resiliência, emoção também de ser resiliente quando não dá certo, como você falou, quando dá certo, saber como é que ele está agindo com as emoções dele, né? Conversar. Eu acho que tem sido uma dificuldade também para muitos, Ilana, a questão de, às vezes, o papai e a mamãe passam todo o tempo, tem que trabalhar em home office, e aí a rotina às vezes não funciona. Na live passada eu falei muito do tempo devocional, para ter esse tempo, né? Independente das conversas, para também cuidar do coraçãozinho deles, né? Cuidar dessas emoções, que eles têm medo, né? Eles também veem os noticiários, escutam, né? Às vezes não estão assistindo, mas escutam. E criança capta as coisas de uma maneira assim, no ar, né? Uhum. Olha, Karina, uma coisa importante é que os pais também manerem um pouco esse tempo dos noticiários, né? Tudo que está sendo ouvido. Porém, eu sugiro que se escolha qual, qual noticiário vai ser escutado. É de manhã, de preferência não pela manhã, é uma sugestão, porque logo de manhã a gente está começando, né? E aí a gente vai assimilando as notícias, aí passa o dia todo dessa forma, movido emocionalmente. Mas que os pais também diminuam um pouco, né, o tanto de informações. Isso. Agora, uma forma também positiva é trazer, filtrar, de que maneira filtrar essas informações. Chegar às informações, se a criança está ali perto, você pode falar, olha, no nosso devocional hoje, a gente vai orar por eles, por essas pessoas, pelos Isso. médicos, pelo presidente. Teve isso. Teve uma mamãe aqui, a Marga perguntou: nós, como mães, ficamos também muito ansiosas. O que fazer para dar o melhor num tempo como esse, né, que estamos vivendo? Tem a ver com o que nós falamos antes. Eu acho que a primeira coisa é identificar o seu sentimento, reconhecer que
faz parte realmente, não temos o controle, e quanto mais buscarmos esse controle, mais ansiosos vamos ficar. Agora, dentro daquilo que nós temos, nós podemos fazer, ou seja, organizar as atividades, buscar se conhecer, buscar a fé, né? Que mesmo que eu não fosse cristã, né? A ciência já fala que um bom combate às doenças emocionais é a espiritualidade, é a fé, né? Isso. Agora, também, essa paciência que nós falamos, porque a partir do momento que você olhar para você e disser, eu não sou capaz de fazer isso, eu não vou dar conta, né? Mas você olhar para você e dizer assim, eu só preciso ir até onde eu posso, né? E dentro do que eu posso, eu vou dar o melhor. Como ela falou, né? Como dar o melhor? Dar o melhor é você fazer o melhor com o que você tem, né? Conhecendo, o autoconhecimento é importante, né? Em alguns casos, a gente fala sim para fazer a terapia, né? Em alguns momentos é necessário, mas se na medida do que você pode lidar com isso, né? Busque o conhecimento, reconheça a sua emoção, né? Poxa, eu estou com medo, eu estou ansiosa, é meu, o que está me fazendo? Né? Karina, é muito interessante a gente falar também que existe nós trabalhamos com o que nós chamamos de modelo cognitivo, que é o pensamento com as emoções que resultam no comportamento. Então, é muito importante que a gente se conheça a ponto de entender que esse sentimento que está acontecendo aqui, que às vezes eu não sei dar um nome para ele tem uma origem em algum pensamento que está vindo. Quando eu começo a pensar alguma coisa distorcida, né, esse pensamento vai mover os meus sentimentos e vai criar sentimentos negativos, sentimentos distorcidos, vamos dizer assim. Sim. E isso vai refletir no meu comportamento, no que eu vou fazer, né? Uhum. Tem alguma crença relacionada. Então, Uhum. às vezes, eu estou me sentindo assim porque eu acho que não vou dar conta, eu acho que não sou uma boa mãe, eu Aí acho justamente vai encaixar na pergunta, teve outra pergunta aqui, que é, continuando, né? Como lidar com a ansiedade? Fico muito preocupada com essa falta de previsão de volta à normalidade, com o meu emprego. Como é que, como é que deve se portar com a criança para também não gerar essa ansiedade na criança, Ilana? uma das coisas, como eu estava falando nesse sentido do modelo, é muito importante ver o que está se passando na sua cabecinha. Isso é até bíblico, Filipenses 4, né, diz que a gente precisa saber o que a gente está pensando para que isso não gere sentimentos ruins no coração. Então, é preciso identificar o que eu estou pensando. Ah, eu estou com medo porque eu não sei quando vai terminar. Ok, ninguém sabe. E faz parte do controle. E dentro do que não tem controle, eu preciso me adaptar. Eu não sei como vai ser amanhã, mas se você parar para pensar, mesmo antes do Covid, né, mesmo antes da pandemia, você também não sabia o que ia acontecer lá no dia seguinte. Nós também não sabíamos se A gente estaríamos tinha só a vivos. previsão da rotina, do emprego, dessas coisas. Na verdade, a situação, ela só está mostrando algo que a gente já vive, a imprevisibilidade. Porque assim, muita gente pensou em casar agora nesse mês e não Uhum, foi. uhum. Mas ouvi de pessoas pensaram em casar e não deu certo. Então, quando a mãe começa a refletir, mas na verdade eu não tenho controle, mas eu posso lidar com hoje, o que eu tenho, o que eu sei, né? E aí, quando ela começa a refletir nesses pensamentos, a força desse pensamento que chega a mover essas emoções começa a diminuir. Deu para entender? Então, Uhum. é muito respondendo, é muito importante que as mães identifiquem qual é o pensamento que está aí, que a gente chama de pensamento que está aí, identificar o sentimento que está trazendo, mas também começar a questionar.
Às vezes o pensamento vem como uma sentença. Não vai dar certo, ó, o que vai acontecer no futuro? Ok, vamos começar a questionar esse pensamento. Por que Uhum. ele está, sabe? E isso pode ajudar a gente a diminuir a ansiedade. Agora, Joia. não, Ilana, vá, conclua seu pensamento. Vá. não, eu já ia entrar em outra parte, mas pode. Não, eu ia só te falar que também eu recebi algumas mensagens de mães querendo saber como identificar, por exemplo, quando uma criança está depressiva, ou triste demais, ou desmotivada. Porque tem criança, a gente sabe que está começando com essa pandemia, crianças, acho que você tem atendido, você comentou comigo, né, Ilana, assim, algumas crianças com alguns distúrbios, com alguns problemas emocionais, e às vezes tem uma criança que pode estar depressiva, né? Como assim? Como é que a gente deve agir? Alguns sintomas, alguns critérios, desculpa, que são usados em alguns manuais, que vários critérios para ver se uma criança pode estar com depressão. Mas, em geral, quando a gente, quando a gente é adulto, a gente identifica a depressão com aquele sentimento de mais de tristeza, amuado, né? A criança geralmente ela pode apresentar o choro fácil, a irritabilidade, mas a agressividade ela aparece também. Às Crianças, vezes a Karina comentou aqui, crianças com insônia também apresentando nessa quarentena, né? Crianças com insônia também, né? até pela falta de atividades, né? Uhum. Sabe, Karina, é por isso que eu começo pela rotina. Porque você vai colocando dentro da rotina as coisas necessárias para evitar o problema emocional, sabe? Agora, no caso da criança com depressão, olha, é muito importante que seja levado ao profissional, né? É muito importante, porque no caso, quando já chega a depressão, é preciso um acompanhamento, né? É, algumas medicamentoso e na maioria das vezes não. Mas é preciso que os pais também estejam abertos para a possibilidade de uma profissão. Especialmente no meio religioso, se vê a questão da terapia com, né, um nariz torcido, né, meu psicólogo é Jesus, e eu gosto muito de lembrar pessoas que, assim como Deus criou a medicina, e quando Deus criou alguém através né, Deus, usando um ser humano, assim também as questões emocionais. Deus criou a nossa estrutura emocional. Então, a Uhum. parte da psiquiatria, psicologia, também é Deus agindo. Então, às vezes, é preciso reconhecer isso. Às vezes, algumas mães podem ter o pensamento assim: levar meu filho a um psicólogo é como se eu tivesse falhado. Uhum. Como se fosse um fracasso meu como mãe ou como pai. Não, não é. Tá? Importante. Várias questões emocionais, fisiológicas, que podem explicar uma depressão. Então, não é fracasso, ao contrário. É você reconhecer um limite seu. Olha, até aqui eu consigo, aqui agora tem que ser com ajuda profissional. E Uhum. é muito, Ok. por exemplo, eu não estou assustado, assim, tem aumentado muito o número de crianças que cometem suicídios. E a gente geralmente pensa apenas suicídio é coisa de adulto, criança é só felicidade, né? Mas não. Existem crianças que realmente, até pela dificuldade delas expressarem sentimentos, porque ela não tem assim, ela não. Nós trabalhamos com brinquedos, porque justamente a criança expressa muito do que ela sente através dos brinquedos através do pintar, né? Do Então, lúdico, né? por ela não saber se expressar, ela pode ficar no mundinho dela, né? Começa a parar de brincar, começa a ficar muito chorosa, né? Então, os pais precisam ficar atentos. É Ok, hora de sentar e conversar. certo. Pode continuar. Só Ah, as dicas, vamos relembrar. Criar rotina. conversar nas rotinas, colocar o tempo para cada coisa, Isso.
para tarefas, o tempo da tarefa escolar, o tempo da tarefa doméstica, o tempo da tarefa doméstica, né? Ficou claro, né? Como você mesmo deu o exemplo, é dentro das possibilidades da criança. Tipo, ajudar a mamãe a colocar a mesa, né? Olha, uma coisa também, Karina, que a gente não falou. A parte a pandemia também é uma oportunidade da criatividade, né? Uhum. O isolamento da quarentena, não a pandemia, mas a situação do isolamento da quarentena. O que será que a criança pode aprender, né? Às vezes, através das redes sociais, da internet, pode ver sei lá, como é que a gente pode dizer? Uma coisa para ela aprender, né? Aprender a fazer máscara. Um jogo educativo, ou então uma oficina para fazer algum brinquedo. Caso, os pais podem utilizar justamente essa vontade de estar no celular, né? Agora, lembrando que é o momento de trabalhar o limite. Hora para isso, hora tantas, pode ser até, Karina, às vezes você coloca só um horário no dia, né? A criança jogou ali, daqui a pouco ela quer de novo. Pode ser poucos minutos, mas mais de uma vez no dia. Mas que a criança entenda que tem hora para começar e hora para parar, né? Ok. Disciplina também. Por exemplo, a criança não obedeceu em outra coisa, você não vai ter hoje o seu horário com o celular, né? E dentro do celular, você também com ela ali, trabalhando artesanatos, poesias, né? Diário da quarentena, desenhos. Uma coisa interessante também, Karina, seria conversar com os filhos a respeito das pessoas que estão sofrendo, né? Na quarentena, trabalhamos a emoção também, que a gente pode estar trabalhando com as crianças a empatia. Então, quando os pais falam, usam os acontecimentos da quarentena para trabalhar, olha, você viu na televisão, tem gente no hospital, você pode, eu não sei como seria uma ideia aqui, mas talvez pedir as crianças para fazerem desenhos para levar para o pessoal no hospital, né? E daí buscar um jeito, né? Pessoas que vão até lá, se tem alguém na sua rua que trabalha em um hospital, olha, leva isso aqui, eu não sei como é que, né, o protocolo do hospital, mas a criança, ela também pode ter a noção de que nessa situação da pandemia, ela participou de forma positiva, além dela estar ali A Flávia, a Flávia tá falando dificílimo manter rotina de estudos. A Flávia falou aqui, o comentário dela, dificílimo manter rotina de estudos. Mas é mais um ponto para se trabalhar, né? Começando pela mamãe, trabalhar a questão de o que fazer quando as coisas são difíceis, né? Às vezes a gente tem que enfrentar o lado difícil das coisas, vida. E aí, o exemplo que a gente deu no início, né, Karina? É impossível a mamãe entrar em contato com a professora, né? Pedir explicação, como é que faz isso aqui, ou então colocar a professora para falar com a criança pelo vídeo, pela câmera de preferência para ver, e separar os horários alguns horários para os estudos, recompensando a criança, né? De repente, depois, você colocando na sua rotina, depois daquele horário de estudo, também não extrapola, porque nem a gente aguenta, né? Muito tempo estudando. Eu acho Então, que você pode. o dilema de muitas mães, a Dani tá falando aqui, difícil manter rotina de estudo quando a mamãe também tá trabalhando em casa. Realmente, Dani, difícil quando se tá trabalhando em home office para ter a rotina, tá sendo um desafio enorme, acho que para todo mundo, né? Né? E aí, talvez se adaptar. A palavra é adaptação. Porque, de fato, o mundo mudou, Karina, né? Nós não temos mais o mundo que tínhamos da quarentena Não. para. E vai ser mudado e depois nada vai ser como antes.
nada. Eu acho que é tentar mudar aí, acoplar e identificar alguma brecha aí na rotina de trabalho que possa também acompanhar os filhos. Eu sei que tem muita mãe que trabalha realmente o tempo integral, online, conectado, e é complicado fazer um momento de estudos de rotina. Senhor, dê sabedoria, força, porque não é fácil. Amém. É um desafio. A palavra, acho que mais se encaixa, Mas eu acho né? que muito importante o que você falou, Ilana, para a gente concluir, nosso tempo está terminando, já estamos em 54 minutos, mas acho muito importante a gente estar conversando com a criança, pastoreando o coração dela, né? Tem tanto da criança como o pré-adolescente, o adolescente, né? Não deixar, mesmo que a gente esteja na rotina de trabalho em home office, não deixar eles largado, assim, largado entre aspas, mas o tempo todo na TV, em tablet, né? E estipular, como você falou, uma rotina para o estudo. Ah, eu não quero, eu não gosto. Meu filho mesmo, eu digo, o Davi, ele sente dificuldade, já compartilhei com a tia dele, ela dá total apoio, sabe? Um amor de pessoa, muito presente. Mas é dele, o Davi é relacional. Então ele quer estar com os amigos. Então ele não se identifica com o vídeo, ele não gosta de ser filmado, ele não gosta desse ambiente. E tá ótimo, é dele. Mas assim, eu tenho tentado conversar que ele precisa estudar, que esse é um tempo. E tem sido assim, desafiador, mas tem dado certo. É justamente lidando, os pais lidando com esse desafio, identificando que não é fácil, identificando os seus sentimentos, reconhecendo e aceitando os seus sentimentos, que vocês estão transmitindo que os filhos também podem passar por Uhum. momentos difíceis de vida, lidarem com E isso e vem uma dica também, eu vou dar uma dica minha, acho que comemorar cada etapa vencida, Ilana. Comemorar. Comemorar que aprendeu a ler, comemorar que fez a tarefa, comemorar porque a gente tá junto essa noite comendo pipoca com filme, todo mundo junto. Um tempo, né? Vai chegar um momento de comemorar e assim, vivenciar, porque o futuro só a Deus pertence. O mundo jamais será o mesmo depois disso tudo. mesmo, Karina, né? Não sabemos amanhã, mas estamos vivendo hoje, vamos viver amanhã e É isso mesmo. Mas, Ilana, obrigada, viu? Nosso tempo está terminando. Meninas, obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanhou, pelos comentários, perguntas. Eu vou deixar salvo. Eu tenho certeza que a Ilana é uma serva e sempre disposta a ajudar, né, Ilana? Só entra lá no perfil. Quem tiver dúvida, pergunta a ela mais lá no perfil dela. Disponibilizar algum recurso, alguma ajuda. E a gente vai estar aqui, continuando esse pastoreamento ao coração das crianças. Próxima semana eu vou estar falando já na área médica da saúde. E muito obrigada, Ilana. Vamos orar para terminar? Você ora? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento, Pai, em que podemos estar refletindo sobre a importância das emoções das nossas crianças. Amém. Senhor Deus, que puderam estar aqui, por todos que vão estar ouvindo, Senhor, este vídeo mais tarde. Senhor Deus, esteja falando para além daquilo que nós dissemos. Vai, Senhor Deus, derramando cada dia mais compreensão no coração de cada mamãe, para que Amém. elas também compreendam, Pai. Que elas também tenham paciência consigo mesmas, porque o Senhor tem paciência com elas. E muitas vezes, quando elas não conseguem ser tudo o que elas gostariam de ser, elas estão ainda assim sendo o melhor que elas podem ser. E é Amém. isso que está vendo. E o Senhor, acima de tudo, o Senhor está ao lado delas, ajudando-as a vencer os desafios. Abençoe cada uma das mães. Fortalece as crianças, os coraçõezinhos delas. Continua, Senhor, abençoando a Karina, abençoando o seu ministério, Senhor. A vida do Davi, a do pastor Marcos, ó Deus, visita cada dia mais a família dela. Esteja conosco, Deus, com a nossa nação, com tudo que está acontecendo. Sabemos que não temos o controle, mas tu tens todo o controle. É no nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém.
Amém, Ilana. Obrigada, amigas. Vai ficar salvo aqui, gente. E qualquer coisa, Ilana aí, só é chamar, né, Ilana? Um beijo. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Ah,